Então, hoje vamos ter a nossa primeira aula do curso de Forex, que faz parte do nosso programa que é o Forex Transform. Então, nesta aula vamos falar de algumas bases de Forex, para quem ainda não entende bem, quem não está um pouco avançado no assunto, vamos falar de algumas bases e vamos caminhando passo a passo até chegarmos ao ponto avançado com as aulas que teremos também amanhã e depois da manhã. Então, vamos começar já. Não, primeiro, o que é Forex? Nós sabemos que Forex é um comércio de moedas. Forex é o maior mercado financeiro do mundo, que movimenta cerca de 5 trilhões de dólares por dia. Então, Forex é uma negociação ou uma troca de moedas. Quando se diz troca de moedas, quer dizer que opera-se moedas como euro, como dólar, como libra, como dólar canadiano, não, e por aí em diante. Então, sendo assim, Forex sendo uma compra e venda de moedas, o que acontece é que as moedas são operadas em pares. Então, aí as moedas são operadas em pares em que podemos ter, por exemplo, o euro USD. Então, este é um par, nós chamamos isto de um par. Então, euro USD é um par negociável, seria um par negociável no Forex. Então, são duas moedas o que aparecem para poderem ser comercializadas. O que acontece? A moeda que fica à frente, neste caso, que seria, para este exemplo, seria o euro, é chamada de moeda base. Então, esta é chamada de moeda base. E o USD seria a moeda cotação. O USD seria a moeda cotação. Então, nós temos a moeda que fica à frente, chamamos de moeda base, e a moeda que fica por detrás, chamada de moeda cotação. Às vezes, podemos ter o USD como moeda base, podemos ter o USD, por exemplo, o USDN, em que neste caso aqui, o USD é a moeda base e o Yen é a moeda cotação. Então, as moedas no Forex são negociadas em pares. Não, o que acontece é que para você conseguir ter dinheiro e ganhar lucros no mercado Forex, você tem que saber quando comprar ou vender uma moeda. Então, a ideia aqui é comprar moedas baratas quando estiverem baratas e vendê-las quando estiverem caras. É como comprarmos, digamos, o euro, digamos que o euro-dólar, neste caso, seria, digamos que €1 equivalece, digamos que seja a $1, por exemplo. Então, este é um exemplo. €1 equivale a $1. Então, se por acaso o euro valorizar, neste caso, diremos que o euro valorizar seria o euro passar a custar €1, passar a custar $2. Então, o que acontece é que agora o euro valorizou. Para comprar €1 agora, se você tivesse comprado €1 aqui, €1 através de $1, e depois esse €1 valer agora $2. Então, se você tivesse, você teria feito lucros vendendo agora. Se você vende €1, por exemplo, a $2, você teria ganho lucros. Por quê? Porque você comprou aquele euro com 1, agora você está a vender com 2. Então, a ideia do mercado Forex é essa: comprar moedas quando elas estiverem baratas e vendê-las quando estiverem caras, quando elas valorizarem. Então, é mais ou menos assim como tem que se operar no Forex para poder ganhar dinheiro. É comprar moedas baratas e vendê-las quando elas estiverem caras. Então, como é que isso funciona? Existem vários fatores que determinam como é que uma moeda vai se comportar, se a moeda vai valorizar ou se vai desvalorizar. Não, esses fatores podem ser a análise fundamental, que é o que acontece com as moedas nos seus países. Por exemplo, o dólar, por exemplo, se há eleições nos Estados Unidos, as eleições podem negativamente ou positivamente afetar o dólar. Então, com isso, nós podemos saber que se o dólar vai desvalorizar, digamos, com as taxas de juros, digamos que o Banco Central dos Estados Unidos queira aumentar ou diminuir as taxas de juros do país.
Então, aí nós poderemos saber se o dólar vai valorizar ou se vai desvalorizar. Então, tendo este conhecimento, nós poderemos saber o que é que vamos fazer com o dólar. Porque nós sabemos que se o dólar vai valorizar, então nós vamos querer comprar, porque se ele valorizar, é como se estivéssemos a comprar em algo que depois pode valer 3. Então, nós vamos querer comprar esta coisa porque agora está barata e depois estará cara. Então, a ideia é essa. Então, para podermos ter essas nossas negociações e podermos ter lucros com elas, devemos saber se realmente aquela moeda vai valorizar ou vai desvalorizar. Porque se você compra o dólar, digamos que você compra o dólar a 2, digamos, dólar a 2 e dólar cai, desvaloriza. O dólar passa a custar 1. Então você terá perdido dinheiro neste caso, porque você comprou algo que perdeu valor. É como comprar este teu carro hoje a 100 mil e 2 meses depois você vender aquele carro a 80 mil. Então você terá perdido dinheiro, porque algo que você comprou a 100 mil agora só custa 80. Então, aí você perde dinheiro, porque você comprou algo que desvalorizou. Então, a ideia do mercado Forex é comprar algo que vai valorizar. A ideia é essa, comprar algo que hoje custa 10 mil e vender essa coisa amanhã a 15 mil. Ganhas aquele lucro de 5 mil. Então, a ideia de operar Forex é mais ou menos essa, comprar coisas baratas, que são as moedas, comprar moedas baratas e vendê-las quando elas estiverem mais caras. Então, a ideia é mais ou menos essa aí. Então, continuando, sendo assim, quando nós temos o euro, o dólar, ou o USD e iene, pode ser qualquer um par. Quando nós temos um par em que queremos negociar, devemos ter em conta e sabermos o que é que está a acontecer por detrás de cada par. Temos de saber se neste par aqui, que é o euro-USD, temos de saber se o euro vai valorizar ou vai desvalorizar, ou o dólar vai valorizar ou se ele vai desvalorizar. Porque o que acontece? Se o dólar, neste caso aqui, sempre em que a cotação, que neste caso é o dólar, valoriza, o gráfico desce. Quando a cotação valoriza, o gráfico vai descer. E quando a cotação perde valor em relação à base, ou se a base estiver mais forte em relação à cotação, o que acontece é que o gráfico sobe. Então, é mais ou menos assim como funciona o gráfico. É por isso que no mercado Forex, o Forex é operado através deste gráfico aqui. Nós temos este gráfico que sobe e desce. Então, com este gráfico, nós poderemos saber analisar o gráfico e poderemos fazer as nossas operações. Não, para tu conseguires obter lucros no Forex, operar, existem duas opções, que são o buy, existe o buy e existe o sell. Então, que significa compra e venda. Você pode comprar uma moeda ou pode vendê-la. Então, se tu estás a operar o euro-USD, o euro-USD, estás a operar euro-USD, então tu pode escolher fazer sell deste par ou fazer buy deste par. O que acontece é que você pode fazer o buy ou pode fazer o sell. Quando você faz buy, por exemplo, de um par, se você faz buy de um par, você está a dizer que aquele par no gráfico vai subir, o gráfico daquele par vai subir. É o que você está a prever. Você está a prever que o gráfico daquele par vai valorizar, porque é o que eu disse. Quando você compra algo, você espera que aquela coisa valorize nos próximos tempos. Então, assim no mercado Forex, se você clica no botão Buy, você está a dizer que o gráfico vai subir, porque vai valorizar. Então, se você clica no botão Sell, você está a dizer que o gráfico vai descer, o que significa que o gráfico vai desvalorizar. Então, se você clicar Buy e o gráfico de fato subir, você pode ganhar dinheiro. Mas você pode perder dinheiro se você clicar no Buy, digamos, você clicou no Buy aqui e o gráfico começar a cair. Aí você perde dinheiro, porque você comprou algo que agora está a desvalorizar. Então, a ideia é fazer um estudo do gráfico e prever se este gráfico vai subir ou se vai descer. Para tal, você tem que saber analisar o gráfico, é preciso saber fazer um estudo do gráfico. Para saber o estudo do gráfico, existem vários fatores, várias técnicas que nós vamos falar aqui ao longo das aulas, que vão nos ajudar a prevermos os próximos movimentos do gráfico. Não, aqui nós temos o sell e o buy que eu estava a me referir. Então, se você clica em um dos botões, você está a dizer
que o gráfico aqui, se você clica no buy, você está dizendo que o gráfico vai subir. Se você clica no sell, você está dizendo que o gráfico vai descer. Então, o que acontece é que se você clica no sell, você faz sell de um par. Se você faz sell de um par, você está dizendo que este par vai descer, vai desvalorizar. Então, se por acaso você fizer um sell e o gráfico subir, aí você vai perder dinheiro. Por quê? Porque você está a vender algo, por exemplo, você está a vender algo a 10 mil, que amanhã custa 15 mil. Então, se você tivesse ficado com aquilo, você teria ganho mais dinheiro, porque tua coisa teria valorizado. Então, você perde dinheiro neste caso porque você comprou algo ou vendeu algo que depois valorizou. Então, a ideia é vendermos coisas que vão desvalorizar e comprarmos coisas que vão valorizar. Então, no mercado Forex é assim, são operadas moedas. Você tem que comprar moedas que vão valorizar e vender moedas que vão desvalorizar. Então, a ideia é mais ou menos esta. Então, temos no mercado Forex, aqui vamos tentar puxar um pouco as bases, né? Temos no mercado Forex o que nós chamamos de lote. Então, temos o que chamamos de lote. Não, o que são lotes? Lotes é a quantidade de dinheiro que nós escolhemos para negociar. Então, lotes podem começar de 0,01, temos também 0,02, por aí em diante 0,05, 0,10, temos 0,20, 30, 50, 70, sei lá, lote de 1. Então, você escolhe o lote que você quer usar. Então, cada lote aqui significa uma quantidade de dinheiro. Se você está a operar com o lote 1, se você escolhe operar, por exemplo, com o lote 1, na verdade, você está a dizer que quer negociar aqui 100 dólares. Então, se você quer 0,2, você está a dizer que está a negociar 200 dólares, 0,5 está a negociar 500, aqui está a negociar 1.000, aqui está a negociar 5.000, aqui você está a negociar 10.000 e por aí em diante. Então, quando você escolhe o lote 0,01, você está a escolher negociar 100 dólares. Significa que você está a fazer uma transação de 100 dólares. É como se for no caso do par Euro-USD, que é um dos pares mais negociados, e você escolhe fazer um buy de Euro-USD, digamos, você faz um buy de Euro-USD com o lote 0,01. 0,01. Significa que você comprou Euro-USD com 0,01, significando 100 dólares. Então, aqui quer dizer que você comprou o euro, né, a 100 dólares, o que significa que, digamos que o euro e o dólar agora estejam 1,2. O que significa que para comprares 1 euro, tens de pagar 1,2 dólares. E tu compraste, estás a comprar 100 euros com este 1,2. Então, 100 euros quando você comprou, valia 1,2. E passa um dia, 2 dias, e aqueles mesmos 100 euros agora passam a custar 1,5. Então, aí você terá feito lucro, porque os teus 100 euros agora valorizaram. Então, a diferença destes números é que vai ser o teu lucro. Então, é assim como se opera no mercado Forex. Você tem que escolher a quantidade de dinheiro usando lotes. Você não coloca que eu quero operar 100 dólares. Você escolhe em lotes. Você põe que eu quero operar com lote 0,01 ou lote 0,02. Você escolhe o lote de acordo com o tamanho da sua conta, com quanto você tem na sua conta de negociação. Porque você não pode, na tua conta, ter um capital, digamos, você tem 100 dólares e querer operar 10 mil dólares ou 5 mil dólares. Se você faz isso, há maior chance de que, se por acaso você perder dinheiro, é normal você perder todo o dinheiro que você tem. Então, ao operar no Forex, é preciso operar de forma que, mesmo se por acaso aquela tua transação não dar certo, você perca um valor minimizado e não perder tudo aquilo que você tem. Então, já falamos do lote, podemos seguir em frente. Vamos falar agora, podemos falar de quê? De PIP. Então, podemos falar de PIP.
existe o PIP. Então, o que é PIP? PIP são pontos. São pontos que nós procuramos no mercado Forex. PIP é a diferença dos preços. Digamos, no mesmo exemplo que nós estamos a usar do Euro-USD, nós podemos ter aqui PIPs. Não, nós estamos a dizer que Euro-USD, 100 euros podia valer, digamos, 100 euros podia valer, por exemplo, 1.2, o que significa que 100 euros podia valer talvez $120. 100 euros vale $120. Então, se os teus 100 euros passarem a custar 1.5, que seria $150, então aqui houve diferença de 30. Então, este 30 aqui chama-se PIP, houve diferença de 30 pips. Então, PIP é a diferença dos números, é a diferença dos valores de cada par. Então, se o par custava 1.200 e agora passa a custar 1.300, quer dizer que este par valorizou por esta diferença. Quer dizer que valorizou por 100 pips. Pode ter sido durante uma hora ou durante um dia. Isso varia. Então, pips é a diferença dos números nos pares. Então, o que nós queremos no Forex é ganhar pips e não perder pips. O que nós queremos é ganhar pips. Porque se, por exemplo, os 100 euros, se os 100 euros valessem 1.2, que seria $120, né? E agora esses 100 euros, você tiver comprado 100 euros a $120 e os mesmos 100 euros agora passarem a custar $100, significa que você aqui terá perdido 20 pips. Você terá perdido dinheiro, você perdeu 20 pips, porque você comprou algo que depois desvalorizou. Então, a ideia dos pips é essa, é a diferença dos números. Depois podemos ver depois o que mais? Podemos ver stop loss, stop loss e take profit. Então, o que são stop loss e take profit? Stop loss nós chamamos de paragem de perda e take profit nós chamamos de meta alcançada. Então, stop loss é mais ou menos o que? É tipo, se você faz um buy, né, digamos que você fez um buy naquele par que nós sempre falamos que é euro-dólar, e o gráfico, por acaso, quando você faz buy, você está dizendo que o gráfico vai subir. Mas se por acaso o gráfico não subir e começar a descer, você estiver a perder dinheiro, é importante que você tenha um stop loss colocado naquele trade, naquela operação, para proteger o teu capital. Então, um stop loss, quando você faz um buy, você pode definir um stop loss, digamos, aqui, em que você diz que, se este trade chegar a menos $10, o trade ir contra mim, eu estar a perder até menos $10, ele automaticamente vai ser fechado. Então, esta operação automaticamente será fechada. Não importa se tu estás no computador, estás com a internet ligada, a tua operação automaticamente será fechada. Por quê? Porque o trade terá atingido o teu stop loss, que é um stop loss que você escolheu colocar ali. Então, você pode colocar o stop loss para quê? Para proteger as tuas perdas. Isso evita que, se por acaso você não tiver energia ou não tiver internet sem ter colocado o stop loss, você vai evitar que o preço continue a descer enquanto você fez buy aqui. Não, se o preço continuar a descer mais e mais, você estará a perder mais pips, o que significa que você estará a perder mais dinheiro. Então, é importante sempre operar com stop loss, porque isso te ajuda a limitar as suas perdas. Agora, o take profit, pelo contrário, é uma zona, é uma linha que nós colocamos, em que, digamos, se fizemos um buy ou um sell, podemos dizer que fizemos um buy, nós queremos colocar uma linha, que é essa linha de take profit, onde nós definimos que, se o preço por acaso subir e vir tocar o meu take profit, digamos que esse take profit seja de $30, então, se eu estiver a fazer $30, automaticamente essa operação será fechada
e eu vou ganhar $30. Então, isso vai te ajudar a, mesmo que o teu trade esteja, você não esteja no teu computador ou tua internet não esteja boa, isso vai ajudar com que o teu trade seja fechado automaticamente, mesmo sem a tua presença. Então, é sempre bom também operar com take profit, porque isso evita casos em que você faz um buy e o preço sobe, 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 te dá lucros e depois começa a cair, cair, cair. Você já não tem aqueles lucros. Então, é importante ter um take profit para definir um lugar em que dizes que se o preço chegar aqui, automaticamente o meu trade tem que ser fechado e garantires os teus ganhos. Então, isso seria o stop loss e o take profit. Então, o que mais nós temos? Temos também time frame. Né? Temos também time frame. Então, time frame significa períodos de negociação. Então, no mercado de Forex existem períodos em que você escolhe se quer operar no período, digamos, de 5 minutos, ou de 1 hora, ou de 4 horas, ou um período de um dia. Então, cada um escolhe em qual período ele prefere operar. Então, no mercado de Forex temos isso que nós chamamos de período. Então, período seria o tempo em que cada candle levasse. Então, existe candle, né? Existe isto que nós chamamos de candlestick. Podemos também chamar de candle ou de vela. Então, candlestick, o que é? Candlestick são essas coisas aqui, são essas velas, essas coisas azuis e vermelhas. Então, isto nós chamamos de candlestick. Então, cada candle, se eu definir o time frame, digamos aqui, eu escolho o time frame de 1 hora ou time frame de 4 horas, então eu estaria a dizer que escolho este time frame porque a cada 4 horas, no time frame de 4 horas, significa que a cada 4 horas fecha um candle e abre um outro. Isso leva 4 horas. Mas se escolher o time frame de 1 hora, então aí os teus candles só vão levar 1 hora. Significa que a cada 1 hora vai fechar e vai ser formado um novo candle. Se escolheres 30 minutos, significa que a cada 30 minutos será aberto mais um novo candle. Então é mais ou menos assim. E se for o time frame de um time frame diário, que é de 1, significa que a cada dia é formado um único candle. Então, time frame é mais ou menos isto. Depois, o que mais temos de base? O que mais temos de base? Temos o spread. Spread. Então, spread é a diferença do preço de compra e do preço de venda. Então, se nós tivermos, digamos, euro USD, geralmente eles podem te dizer que o preço de compra deste par aqui, né? O preço de compra é de, digamos que é de 1.200. Mas podem te dizer que o preço de venda, aqui é o preço de compra, que é buy, e o preço de sell, podem dizer que é 1.300, por exemplo. Então, é mais ou menos assim como funciona. O preço de compra, eles podem dizer que para comprar este par, tens de pagar 1.2, que é 1.200. Mas para vender, podes usar 1.3, que é 1.300. Então, esta diferença de 100 aqui, que era de 1.200 para 1.300, essa diferença de 100 pips, chamamos de spread. É a diferença em que as corretoras ganham com elas. Então, as corretoras precisam disso para poderem ganhar dinheiro. Então, corretoras o que são? Às vezes também chamamos de broker. Corretoras são instituições financeiras que nos ligam ao mercado financeiro, nos ligam no mercado de Forex. Então, é por isso que todos os traders, para poderem operar neste mercado, devem abrir uma conta com uma corretora. Então, esta corretora, você abre uma conta, deposita o seu dinheiro lá e você começa a fazer as suas transações através desta plataforma de MetaTrader 4, que é esta plataforma aqui. Então, essa plataforma você tem que estar ligado a uma corretora para poder usá-la.